Voltando aqui para as nossas tragédias nacionais, em São Paulo, o caso em que um motociclista foi jogado de uma ponte por um policial continua repercutindo na área da segurança do Estado. O coronel Cássio Araújo de Freitas, competente comandante-geral da Polícia Militar, descreveu o episódio como, abre aspas, um erro emocional, fecha aspas. Algo infantil, mas que será julgado. Cássio destacou que, ao contrário de outros episódios de violência policial que resultaram em morte, esse caso em específico não envolveu o uso da força letal. O comandante-geral da polícia ressaltou a importância da inteligência emocional entre os agentes, que deverá ser aprimorada em treinamento. Ricardo Rose, eu entendi o que o coronel Cássio quis dizer. É uma infantilidade, um descontrole emocional. Mas, ao falar assim, ele não dá a impressão de estar tentando amenizar o que aconteceu, o que é muito ruim para a imagem da Polícia Militar? Sem dúvida alguma, Capês. É muito ruim para a imagem. Todo o excesso cometido por policiais militares, ou civis, ou autoridade policial constituída deve ser investigado pela corregedoria e, se comprovado de fato aquele excesso, punido rigorosamente, porque ele está vestido das forças da lei, porque ele é a polícia que deve proteger a nossa população. Ponto. Dito isto, nós também temos que nos preocupar com uma escalada que pode estar acontecendo, pelo menos eu tenho visto muito nas redes, de manifestações contra a polícia militar do Estado de São Paulo. Isso não pode acontecer. A gente tem que separar a instituição Polícia Militar, que faz um trabalho magnífico, os policiais saem às ruas, colocam sua vida em risco para defender a população. Nós temos que pegar os casos onde tivemos excesso, como nitidamente é esse caso, nós temos outros, infelizmente outros que estão crescendo. Parece que as forças policiais estão fugindo das mãos do secretário de Segurança Pública, a quem eu estou vendo meio ausente. Ao que eu esperaria um pouco mais do secretário Derrite, não estou vendo isso. O governador já deu uma declaração de que mantém Derrite no caso, até a cabeça do secretário já foi pedida. O governador Tarcísio disse que não, que há excessos e devem ser punidos, mas que ele vai manter o secretário de Segurança Pública. Mas eu estou tendo a sensação, dia após dia, de que o secretário vem perdendo a mão, vem perdendo o controle das forças policiais no estado de São Paulo. Jess Peixoto. Eu entendo a crítica à truculência da polícia. O que eu não entendo é a cobrança em relação ao secretário num caso em que ele não tem uma ingerência direta. As forças policiais, muitas vezes, elas vão ter maçãs podres, e não é só em São Paulo. Nós vemos possíveis abusos em vários locais do país. E aí, o Derrite, ele veio em menos de 12 horas, ele veio a público condenar drasticamente, falar que aqueles policiais em questões seriam aquartelados, ou seja, eles teriam ali uma punição direta e que as investigações seguiriam. Nós estamos falando de um secretário de Segurança Pública que se dedica muito, que só em aspectos de inovação de inteligência, recentemente investiu 20 milhões, que está tendo um olhar até mesmo de trabalhar com parlamentares de São Paulo, que estão em Brasília, para atrair recursos para a segurança pública. E sim, nós temos maçãs podres, nós temos a situação do menino, do jovem estudante de medicina, nós temos essa situação. E essas maçãs podres, elas estão sendo drasticamente condenadas. A corregedoria está sendo cobrada por parte do governador. Isso não é tão comum quanto parece em vários estados. Então, quando você olha para essa postura de cobrar das forças de segurança pública que elas sigam, que a PM ela não seja truculenta sem a devida necessidade, está condenando sim jogar um homem da ponte e deve ser condenado. Está condenando sim situações que passam de todos os limites possíveis de defesa. Mas, Jess, o que ele poderia falar se não isso? Exatamente. Ele só poderia condenar. Ele poderia condenar. Agora, não existe o que o Ricardo Rose colocou, e eu estou só botando para o debate aqui. Está havendo uma certa leitura da Polícia Militar de que é possível soltar um pouco mais a mão e ir um pouco além do que se ia? Não. Essa questão que o Ricardo colocou, que eu quero que vocês debatam. Então, quando você coloca essa questão, Ricardo, eu entendo, mas eu não vejo isso nos dados. Se a gente olha a taxa de letalidade do período do governador João Dória, a taxa de letalidade atual, ela está menor, isso é um fato. E aí, a partir do nome do Derrite, que foi um policial das Forças Especiais, que tem uma tradição da polícia, fazer quase como se o fato dele estar lá
fosse de fato uma bandeira branca para que de fato essas truculências acontecessem, é olhar no agora, mas ignorar que em situações passadas outros policiais, outros nomes, em outros secretários, também havia essa taxa de letalidade. E nem sempre foi tão agilmente condenada, ele foi ágil. Menos de 12 horas depois, já condenou, já falou quais seriam as providências dadas. Então, assim, eu também acho que existe uma politização, por ele ser um deputado da pauta de segurança pública, que está em licença sendo secretário, que muitas vezes se excede. Quando a gente olha para a letalidade comparada ao governo anterior, do João Dória, ela não está em acréscimo, ela está em decréscimo. Eu acho, Jéssica, o seguinte, que realmente a pauta da segurança pública é uma pauta muito cara para a direita brasileira. E nós estamos vendo casos, principalmente esses casos midiáticos, ganharem repercussões imensas. E eu acho que tem alguns posicionamentos do secretário de Segurança, que é o líder da segurança pública no Estado, é quem o governador Tarcísio confiou a segurança pública e a ele o comando da Polícia Civil e da Polícia Militar. Vou dar um exemplo, por exemplo, aqui para sair desse debate que está na mídia agora e que a esquerda vem condenando e pedindo algumas coisas. Eu não quero entrar nessa questão porque isso está errado. Até as manchetes que a esquerda coloca são completamente equivocadas. Enfim, eu quero dar um exemplo dos delegados de classe especial. Nós temos centenas de delegados de classe especial, quase 2 centenas, dezenas de delegados. E são sempre os mesmos que são colocados em cargos chaves, por exemplo. São sempre os mesmos nomes de sempre. Houve uma conversa lá atrás em campanhas eleitorais de que isso poderia ser alterado. No governo do comando do secretário Derrite, por exemplo, nada alterou. Os mesmos nomes estão aqui, estão acolá, comandando os cargos mais importantes dentro da polícia no estado de São Paulo. E eu acho que sim, vem talvez uma mensagem de uma pequena escalada dentro da polícia. E isso não pode acontecer, porque essa pauta da segurança é muito importante para a direita brasileira. Então a gente não pode titubear. Nós já estamos num momento, Jess, que o governador teve que intervir e falar, opa, peraí, não vou demitir o secretário, acho que há um excesso, vai ser punido, a corregedoria está indo em cima e deve punir, é um absurdo, não merecem usar essa farda, mas vou segurar. O governador já está gastando o capital político dele para manutenção de um secretário que poderia ir melhor. Sérgio Zagarino. Eu pensei que eu iria comentar sobre esse assunto apenas sobre uma covardia. A covardia que esse indivíduo fez ao arremessar lá o cidadão da ponte. Isso é uma covardia. Mas agora eu vi que são 2 covardias. A segunda covardia é a esquerda querer induzir a população a falar que a culpa disso é do Tarcísio e vou falar aqui, ó, eu estou olhando bem na câmera aqui para você que está em casa, do maior secretário de Segurança Pública da história do estado de São Paulo. O único que teve a coragem necessária, com o aval, sim, do governador Tarcísio, para o enfrentamento ao crime organizado. Está ocorrendo um sufocamento na questão financeira do crime organizado, que é um trabalho exclusivo de Tarcísio e Derrite. Vocês têm que ser parabenizados. O que a esquerda faz, e eu digo a esquerda porque quem está levantando essa bandeira é seu Guilherme Boulos. Boulos está indo para a rua falando, olha, a polícia aqui ela mata ao invés de proteger. Meu amigo, é o seguinte, não adianta a gente querer defender o indefensável. Condutas individuais devem ser responsabilizadas de acordo com a conduta específica em si. Não dá para você falar de toda uma corporação que faz um trabalho brilhante. O trabalho da Polícia Militar do Estado de São Paulo é um dos melhores do Brasil. E ela não é a mais bem remunerada. Ela é uma das que tem mais sufocamento em razão do alto índice de perda da nossa polícia por causa do risco policial aqui em São Paulo. Ela tem um salário que ainda não é o adequado e eu acredito que o governo do estado vai trabalhar também para aumentar e melhorar, mas ainda assim, você querer dizer que o trabalho da polícia não funciona por causa de casos isolados. Ah, mas quantos casos isolados? A gente está falando aqui, a Jazz lembrou do menino que era o médico, agora lembrou do caso da ponte. Tudo bem. Só que vamos fazer um paralelo aqui. Quantos erros médicos acontecem no Brasil? E o médico está lá para salvar a vida na cirurgia, ele erra, a pessoa morre, a gente vai acabar com a medicina no Brasil? Olha, não vamos mais ter médicos, vamos ter que fazer cirurgia de outra forma, porque o médico não serve. Não é assim que funciona. Não dá para combater o crime com uma polícia que não seja militarizada. A polícia tem que ser valorizada, respeitada, obviamente vai ser aberto um processo, tenho certeza que, se for necessário, vai ter a expulsão de todos os indivíduos ali, os responsáveis que cometeram esses crimes. Porque quem comete crime, não importa se ele está vestido de azul, de verde, de amarelo ou da farda da Polícia Militar. Quem comete crime no Brasil vai ser punido. E ponto final. Não caiam em narrativas da esquerda para querer
diminuir a pauta da segurança pública, porque eu sempre afirmo, a esquerda é contra a polícia. A pauta da segurança pública, ela pertence à direita e assim vai ser. Não adianta querer induzir a população a erro nesse sentido. Então, são duas covardias. A primeira, covardia do policial que jogou ali o indivíduo da ponte, sem o menor cabimento. A segunda covardia é querer imputar essa responsabilidade ao Tarcísio e ao Derrite. Seria um oportunismo na sua... oportunismo. Um oportunismo político. Agora, só quando você disse mérito exclusivo, eu aqui não posso deixar de falar do GAECO, do Ministério, senão eles ficam bravos comigo. Ah, sim. Porque o Asfixia do PCC contou com um trabalho importante também da Procuradoria-Geral do Ministério Público de São Paulo e do GAECO. Quero aqui mandar um abraço para o doutor Lincoln Gaquia, Fábio Ramazini Bechário, Carlos Gaia, doutor Eduardo e doutor Juliano. E também ao doutor, claro, doutor que está no Garra também, doutor Jean, que faz um trabalho fantástico também. Arthur de Jean, que é um excelente delegado-geral. Então, ou seja, temos aqui o crédito a toda a Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público. Luiz Augusto Filizola Durso. Eu não vou colocar muita lenha nessa fogueira, vou deixar eles debaterem. Até porque... Pode colocar, bom, uma lenhazinha. Lenha na fogueira é uma delícia. A meu ver, esse caso é excepcional. A Polícia de São Paulo, do Estado de São Paulo, a Polícia Militar faz um bom trabalho, sim. O Derrite se posicionou de maneira firme nesse caso, né, em razão desse caso. Agora, o que a gente está debatendo é a manifestação do comandante-geral da Polícia Militar, Cássio Freitas, que, a meu ver, não foi em complemento à manifestação do Derrite. O Cássio, quando disse que foi um erro emocional, eu acho que ele, sim, diminuiu um pouco a conduta criminosa do agente público, né? Você arremessar alguém, um cidadão da ponte, é crime. É crime. Então, não adianta falar que é erro emocional. Eu acho que, em razão da atuação do Derrite, isso vai ser analisado pela Corregedoria, as investigações tramitarão e não me parece ser uma negligência nem uma carta branca da Secretaria de Segurança Pública para que se cometam crimes. Então, eu vou aqui estar do lado masculino da mesa, dizendo que me parece que a Secretaria está, sim, fazendo um bom trabalho nas mãos do Derrite e do Dr. Nico como subsecretário. Só para fazer justiça, o lado feminino foi o mais enfático na defesa dessa mais competente. Tese, foi a Jess Peixoto. Só um detalhe, Capês, bem rápido. Quando a gente olha para o estado que a polícia tem uma taxa maior de letalidade, é a Bahia. Quem governa a Bahia é um governador de esquerda, Jerônimo Rodrigues. Por que não se cobra dele esse título de fascista que está matando? Por que se cobra isso do Tarcísio, que não detém nem a segunda polícia mais letal, que é do estado do Rio de Janeiro? Por que isso é politizado como um problema em São Paulo, a ponto do Supremo Tribunal pedir algumas explicações sobre as câmaras corporais e sobre os casos recentes, mas não se cobra a mesma postura da, sim, polícia mais letal do Brasil, que é a polícia da Bahia? Aqui eu não estou falando que eles são maus, nem nada do tipo. Também tem maçãs podres, mas a grande questão é aonde a politização está e por quê?